A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, papai e mamãe, juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e nós aqui estamos viajando, conhecendo lugares maravilhosos, né? Que Saulo, de um perseguidor dos cristãos, agora ele se tornou um mensageiro do grande amor de Deus e nós estamos aqui viajando e vamos ver por onde que nós iremos viajar nesse dia, na lição de número 4, que nós estamos aprendendo, né, sobre as aventuras de um grande missionário. E a lição de número 4 traz por título, um mágico enganador é desmascarado. Está escrito no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 12. E o objetivo? Saber que a mentira é filha do diabo e não prevalece contra os que andam na verdade, que é Jesus Cristo. E o ponto central? Jesus é a verdade que nos liberta de todo engano. Amém? Então, que nós possamos nesta aula ensinar para as nossas crianças que aquele que está escrito, que está em Cristo, é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E tudo aquilo que fazia de errado ficou para trás, nós não fazemos mais. Se tinha o hábito de mentir, já não tem o hábito de mentir mais. E mostrar a verdade para eles, que quem é o pai da mentira é o diabo. Às vezes nós temos o hábito de querer enfeitar ou diminuir, né, a proporção do pecado para que eles não fiquem com medo. As nossas crianças, hoje elas já estão indo para um nível de que elas não têm medo de mais nada. Por quê? Jogam jogos violentos, vê filmes de bruxaria, de magia. Então, se você falar sobre o diabo, que ele é o pai da mentira, eles não vão ficar com medo e vão conhecer a verdade. Porque se nós ficarmos camuflando e minimizando as coisas erradas, eles não vão ter força para que quando o inimigo vier lançar setas sobre a vida deles, eles não vão ter forças de se proteger e vão cair na mentira, né? Cair na desobediência, e nós precisamos livrá-los das garras do inimigo. Amém? Que eu e você possamos ser verdadeiros mensageiros, proclamadores da verdade, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e começarmos a nossa aula, então, com uma oração, agradecendo a Deus por mais uma semana, por mais um dia estarmos na sua presença. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que entremos na tua presença. Senhor, neste momento, para que nós possamos, Senhor, pedir a tua presença na nossa aula, que possamos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Senhor, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem dado para cada um de nós. Senhor, agora eu te peço em favor das nossas crianças, que elas possam, Senhor, abrir o seu coração para entender, Senhor, que nós precisamos andar na verdade, que o Senhor é a verdade, que a verdade nos liberta, a verdade nos leva para o céu, e que elas possam ser verdadeiros mensageiros desta verdade aqui nessa terra. Se faça presente em nossa aula, e assim desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então que você possa abrir o seu coração, abrir aí os seus olhos, para aprender mais um pouquinho sobre o grande amor do nosso Deus e proclamar para as nossas crianças, né? Que você possa fazer uma faixa bem bonita e levar. E essa faixa você pode usar ela dentro na hora que você for falar o Memória em Ação, junto ali com as suas crianças, vocês podem recitar, né? Já estou engasgando aqui. Recitar o Memória em Ação e no final todos juntos gritar, levantar a faixa e dizer: Jesus é a verdade. Né? Então que você possa ter essa ideia aqui, ó, de levar uma faixa e juntos todas as crianças
dizer Jesus é a verdade, ou até mesmo entrar marchando, né, com ordem e decência. Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, né? Vamos dizer para o mundo que Jesus é a verdade. Pode fazer uma plaquinha para cada uma das crianças. O que o Senhor colocar no seu coração. Aqui somente uma ideia para vocês, e aí vocês vão replicar da melhor maneira possível, né, das suas forças, das suas condições para o melhor crescimento da obra do Senhor. E a nossa memória em ação vai falar aqui, ó, no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 22. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então, olha aqui, ó, o Senhor, ele não gosta da mentira, mas ele se alegra com a verdade. Então, que você possa levar a verdade e ensinar sobre a mentira para as suas crianças. Então, vamos falar o nosso versículo Memória em Ação? Então, quando falar o Senhor detesta os mentirosos, eu vou erguer a plaquinha da mentira. E quando fala assim, ó, porém ama os que dizem a verdade, então eu vou erguer a plaquinha da verdade. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em ação. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Muito bem, vamos mais uma vez? O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Então você pode interagir dessa forma com eles. Não precisa de muita coisa. O que precisa é que vocês leiam com eles nas suas próprias Bíblias, que você leia o seu versículo na sua Bíblia e que você recite de forma que eles vão memorizando, guardando na sua cabecinha e no seu coraçãozinho, para que quando eles estiverem lá na escola, estiverem dentro de suas casas, que for cometer algo que desagrada a Deus, eles vão levar. O Senhor detesta os mentirosos. Então, se eu estiver falando mentira, o Senhor não está se agradando de mim. Mas o Senhor, Ele ama os que dizem a verdade. A Bíblia diz que Ele fica feliz. Então, eu não vou mentir. Eu vou, às vezes, vai ter momento que vai até receber punição por alguma coisa de errada que fez. Porém, vai dizer, foi eu que fiz, mamãe. Foi eu que fiz, papai. Eu recebo a punição, mas eu vou dizer a verdade, não vou fazer mais e o Senhor vai se alegrar. E a recompensa pode vir somente de uma bronca, de não levar uma punição mais severa, porque o Senhor se agradou e te livrou. Porém, nós precisamos andar na verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então, vamos falar o versículo e depois a gente vai falar ali com a nossa placa. Vamos lá? Como se fosse falar dentro da igreja. 1, 2, 3. Memória em ação. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Provérbios capítulo 12, versículo 22. 1, 2, 3. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do nosso Deus. E também eu trouxe para vocês um cântico que diz assim, olha, que fala sobre mentiras, que não. Esse cântico é muito antigo, eu acho que vocês até conhecem. Vamos lá? Mentirinhas, não, minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Vamos lá?
Olha aqui, ó. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Muito bem, mentirinhas, não, não, não. A minha língua já tem dono, porque a minha língua, a partir do momento que eu recebi Jesus como meu Salvador, o meu corpo pertence ao nosso Deus, então ele já tem dono, é Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém? Então hoje nós vamos continuar aprendendo mais um pouquinho sobre as viagens missionárias de Saulo. Lembra que Saulo e Barnabé saíram, né, para uma viagem missionária? Mas agora, a partir desta lição, né, nós vamos dizer para as crianças que o nome de Saulo, né, o Senhor trocou o nome dele. Em vez de Saulo, agora o nome dele vai ser Paulo. O Senhor trocou, assim como ele trocou de Abrão, né, que deu o nome de Abraão, de Sarai, que colocou o nome de Sara. Então o Senhor, ele colocou agora o nome, trocou, né, o nome de Saulo para Paulo. Então a partir de agora nós iremos falar Paulo em suas viagens missionárias. Então Saulo, né, e Barnabé saíram de lá da cidade de onde eles estavam, e eles foram para uma cidade chamada Pafos. Olha só cada nome, né? E eles, né, foram obedecendo a ordem do Senhor, porque eles foram ungidos como missionário, e eles foram, então, agora para uma ilha chamada Chipre. E ali eles atravessaram aquela ilha e chegaram na cidade de Pafos. Olha só cada nome diferente. Porém, ali, quando eles estavam na cidade de Pafos, Paulo e Barnabé, que agora é Paulo, eles estavam ali na cidade de Pafos e ali tinha um homem. Quando eles chegaram ali, já deram de cara com um homem chamado Bar Jesus. Olha só o nome desse homem. Era Bar Jesus. E esse homem, ele se fazia, né? Ele dizia que ele era um mágico, mas não aquele mágico de fazer coisas engraçadas, de fazer aparecer e desaparecer coisas. Não é esse tipo de mágico. Era mágico de enganar as pessoas. Ele falava que se as pessoas pagassem, elas iriam ganhar alguma coisa. Ele usava de formas que enganava as pessoas. Ele era um mágico enganador, um mágico mentiroso. Então, por isso que nós vamos falar hoje sobre a mentira, sim. Este homem, ele usava truques, né, para enganar as pessoas, e nada daquilo era verdade, e ele ficava, olha só, ele era um falso profeta, mentiroso e enganador. E quem que é o pai da mentira? É o diabo. E Deus, ele não está com pessoas que fazem ou praticam maldades, coisas mentirosas. O Senhor não está na vida dessas pessoas. E aquele homem, ele vivia ali naquela cidade, na ilha de Patmos, de Pafos. Ele vivia ali enganando aquelas pessoas. E conforme o tempo foi passando, Paulo ficou ali conhecendo ele, soube da história dele, mas o governador ali daquela cidade conhecia Saulo, né? Conhecia a história de Saulo, que era perseguidor dos cristãos, e agora ele tinha, né, se tornado em Paulo, que era um mensageiro do grande amor de Deus. E o governador da cidade soube que eles estavam ali, Paulo e Barnabé estavam ali na cidade, quis conhecê-los. E eles foram, né, muito felizes para que eles pudessem entrar ali diante do governador da cidade de Pafos para falar sobre o grande amor de Deus, porque o governador soube que Saulo, né, Saulo tinha se convertido e agora era um mensageiro do amor de Deus. E ele queria conhecer sobre esse Jesus que Paulo tanto estava falando, né? Deixou tudo para trás a sua vida e estava vivendo uma nova vida com Cristo.
E ele foi diante do governador daquela cidade e ali ele começou a falar sobre as verdades do grande amor de Deus, dizendo para aquele governador que Jesus é a verdade, que transforma, que liberta, que faz com que nós venhamos a ver as coisas erradas, porque se nós estamos no pecado, nós andamos uma vida de pecado, mas quando recebemos Jesus, os nossos olhos eles se abrem e aí a gente vai começar a discernir o que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é o mal. E então, Bar Jesus não ficou nada satisfeito, porque ele enganava aquele governador. Ele ganhava dinheiro às custas daquele governador, pedindo dinheiro para que as coisas acontecessem, nada acontecia. E ele, quando soube que Paulo estava ali, ele ficou muito bravo, ele ficou furioso e começou a perseguir ali Paulo e Barnabé. E quando ele foi diante ali do governador, e ele tinha um outro nome, olha aqui, o nome dele também era chamado, aquele mágico, de Elimas, né? Era um nome grego, ou era Bar Jesus ou Elimas. E quando ele soube que o governador estava conhecendo as verdades sobre Jesus, que somente Jesus é a verdade, somente Jesus que liberta, ele ficou furioso e ele foi lá, né? Ele foi diante de Paulo e Barnabé, diante do governador, para ver o porquê que eles estavam ali e o que eles estavam fazendo e dizendo que eles estavam mentindo, que isso, tudo que eles estavam dizendo não era verdade. E Paulo e Barnabé não ficou com medo dele. Não, eles podiam ter, então tá, deixa você aí que a gente vai embora. Não, eles falaram assim, não, tudo que eu estou falando é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. E a partir de agora, né, você está enfrentando a gente, dizendo que tudo isso é mentira que a gente está falando, você vai ficar sem enxergar por um bom tempo. Olha só o que Paulo falou para ele. Não ficou com medo, não. Enfrentou ele. E quando Paulo acabou de dizer, foi como que se uma nuvem cobrisse os seus olhos. E ele começou a procurar pessoas para que pudesse guiá-lo, porque ele já não estava enxergando mais. Olha só o poder do nosso Deus. O Senhor, crianças, né? A gente tem que ensinar para as crianças que Ele está ali para proteger e nos livrar de todo perigo, de todo mal. É esse Jesus que nós servimos. E aquele homem ficou cego, sim, né? Por um tempo, mas no mesmo instante que Paulo disse, aconteceu, porque ele estava afrontando o servo de Deus, porque ele estava dizendo que Jesus não era a verdade, mas Jesus, ele é a verdade que transforma, que liberta, que purifica e que vai te levar para o céu. Então, tão somente permaneça na verdade. E o governador viu tudo o que estava acontecendo e ele ficou admirado, né, com o poder ali dos ensinos de Jesus, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ali então aquele governador conheceu o verdadeiro Jesus, o verdadeiro amor. E você já conhece Jesus? Como que está a sua vida? Como que está o seu coraçãozinho? Será que você está assim, olha, vivendo na mentira? Você está vivendo no pecado? Não. Que a partir de hoje você possa ter uma mudança de vida. Às vezes tem crianças que já estão ali na escola dominical há tanto tempo, mas não teve o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Vive uma vida de mentira, uma vida de pecado. Então, que elas possam sair dali, né, sentindo o desejo de falar sobre a verdade, de praticar a verdade, ter uma transformação em sua vida, tirar tudo aquilo de ruim e deixar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus veio aqui a esse mundo, né, para nos libertar de todo mal. Ele morreu ali na cruz, ele ressuscitou e o sangue dele é quem nos purifica de todo pecado
e é através da salvação em Jesus que nós iremos alcançar a vida eterna. Amém? Então, que você possa dizer esta verdade para as suas crianças. E olha, e cantar esse cântico aqui, ó, com as nossas crianças. Vamos assim, ó. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Que as nossas crianças sintam o desejo de ser fiel e de contar sobre o grande amor do nosso Deus. E agora você pode também fazer essa dinâmica utilizando as plaquinhas aqui, olha, mentira e verdade. Você vai levar essas duas plaquinhas e vai pegar aqui dentro, olha, dessa caixa segredo, você pode fazer a sua também. Você vai usar para muitas coisas essa caixa segredo aqui, ó. Você coloca perguntas, frases aqui dentro, dizendo assim, olha, Jesus, o que é verdade e o que é mentira? Você vai falar para eles. Jesus morreu por meus pecados. Isso é verdade ou é mentira? Então, eles vão dizer verdade. Então, você ergue a plaquinha da verdade. Vamos ver o que mais que tem aqui. Existe pecadinho e pecadão? Existe pecadinho? Ou depende, aquilo que você faz é pecadinho, aquilo que você faz é pecadão? Não existe pecadinho e pecadão, isso é uma mentira do inimigo, porque pecado é tudo igual. Então, o que nós precisamos é andar na verdade, sem cometer coisas ruins. Vamos aqui, ó. Uma mentirinha saudável. Existe mentirinha saudável? Mentira, porque mentir é ruim de todas as formas. Não existe mentirinha saudável, mentirinha que prejudica, todas prejudicam. Essa daqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É mentira ou é verdade? Verdade verdadeira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma mentirinha não faz mal. Essa frase é verdadeira ou é uma frase mentirosa? Uma frase mentirosa, porque a mentirinha faz mal sim, porque é pecado e te afasta do nosso Deus. Vamos ver aqui, ó. A verdade liberta. Isso é verdade ou é mentira? Lógico que é verdade. A verdade liberta e Jesus é a verdade. Amém? Então, que você possa levar essa dinâmica para as crianças, que você possa ter uma aula maravilhosa na presença do Senhor. Não esquecendo, olha aqui, ó, das suas ofertinhas para o crescimento da obra do Senhor. Incentive os seus alunos a trazer a Bíblia, a trazer oferta. Faça as atividades com eles, né? E faça essa dinâmica de recitar o Memória em Ação dentro da igreja e com a faixa você proclamar Jesus é a verdade. Amém? Um grande abraço para você. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei, né? Deixa seu comentário. Um grande abraço para vocês e eu espero você na nossa próxima aula.